Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando. Bem-vindos a mais uma live pelo Direito ao Bem Viver. Eu sou Jennifer Ferreira, pré-candidata a vereadora pela cidade de Santo André. Quero agradecer a todo mundo. Nossa, que fantástico que foi a nossa última live com o deputado federal Vicentinho. Beijo para todos que participaram. Um abraço para o Vicentinho. Muito obrigada por ter participado conosco. E hoje, a live de hoje também está fantástica. Olha quem está aqui comigo, gente. Belmiro, presidente do Sindicato dos Bancários aqui do ABC. Belmiro, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar conosco em mais uma live do Bem Viver. É muito importante sua participação. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde aqui as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, da nossa querida Jennifer Ferreira, que é pré-candidata a vereadora aqui em Santo André, que eu estava vendo, tem um belíssimo trabalho com adolescente, com criança, né, na defesa dos direitos, também um trabalho na questão racial, com as mulheres, e eu agradeço o convite, estou à disposição, né, e que a gente poder aí conversar um pouquinho com quem te acompanha, com as pessoas que você tem, né, dialogado, trazido para próximo de você. Então, fico à disposição, né? Estou presidente aqui do Sindicato dos Bancários, do ABC, representando aqui em torno de 6.000 trabalhadores, né, bancários, bancárias, também secretário de comunicação da PUC São Paulo, é um desafio que eu assumi recentemente, e vamos lá, né, para esse bate-papo. Espero poder aí contribuir com você e com quem vai nos acompanhar aí através da sua página, do Facebook, enfim, seus canais aí das redes sociais. Que bacana, que bacana. Lembrando que eu e o Belmiro, a gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, ele falou que veio estava numa campanha, estava na militância, como é que está esse lance aí? O que você estava fazendo? Você estava me contando? Explica para quem está ouvindo a gente. Legal. Na verdade, hoje eu tive que dar um pulo até a CUT São Paulo, porque a gente precisou fazer uma conversa pessoal lá com algumas pessoas, né? Para pensar um pouco aí os próximos passos, né, referente à pandemia, referente às ações da CUT São Paulo em defesa dos trabalhadores. Nós estamos aí com uma... Enfim, né, é até importante dizer, porque assim, né, diariamente, não só os trabalhadores, mas, né, as pessoas, né, os trabalhadores de uma forma geral, né, os movimentos, eles vêm sofrendo vários ataques, retirada de direitos, né, e tem aí, né, projetos de lei querendo atacar o direito dos trabalhadores, projetos de lei que afetam o serviço público. Então, a gente estava discutindo um pouco, né, como se organizar para atuar, para impedir, né, que esses ataques continuem. E muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando não estão sabendo disso. Então, quando tem a oportunidade de estar aqui nessa rede, a gente pode levar um pouco dessas informações, né? Porque quando as pessoas ligam aí a TV ou ligam o rádio, acabam vendo informação distorcida, né, da realidade do povo brasileiro. Então, é importante a gente poder estar falando um pouco aqui. O povo brasileiro vem sofrendo N ataques, né? Tendo em vista governantes que não estão realmente, de fato, abraçando a população como ela se deve, principalmente a população, a classe trabalhista, né? O trabalhador vem sofrido bastante com essa falta de representação. Em tempos de pandemia, a categoria bancária é vanguarda em muitas questões sociais acordadas em convenções coletivas que extrapolam a financeira. Você pode nos falar um pouco sobre essas conquistas? Legal. Bom, primeiro assim, né, Jennifer, é importante a gente resgatar para quem está nos acompanhando, e isso é sempre importante a gente falar. O Brasil mudou de 2015 para cá. Até 2013, 2014, o povo brasileiro vinha vivendo tempos áureos de melhoria na vida das pessoas, de acesso a uma série de
políticas públicas, de políticas sociais, né, de ascensão na sua vida profissional, pessoal, familiar, na educação, na saúde, na moradia. E isso começou a mudar a partir de 2015. Então, as instituições, né, e o sindicato é uma instituição, os partidos são outras instituições, né, os movimentos sociais, começou a sofrer uma série de ataques, né, e desgaste, de ataques e desgastes, de ataques e desgaste. E as pessoas começaram a desacreditar. E nesse período, nós passamos aí por impeachment da presidenta da República, nós passamos por emenda constitucional que congelou o investimento na saúde e na educação, nós passamos por reformas trabalhistas da Previdência, lei da terceirização e desmonte das políticas públicas, das políticas sociais. Hoje, a gente vê que não tem mais aquele investimento para moradia através do Minha Casa Minha Vida, que foi uma política do governo Lula e Dilma que possibilitou, né, para milhares de pessoas o acesso à moradia. E instituições também promoveram, né, o acesso à moradia através desse programa. O próprio Bolsa Família, que leva, né, mas ele vem sendo desmontado, mas ele levava, né, para famílias de baixa renda dignidade, da possibilidade das crianças estar na escola e, através disso, a família ter uma ajuda, né, uma renda através do Bolsa Família. E esse programa veio sendo desmontado. Nós chegamos agora, nesse período de pandemia, onde a primeira medida do governo federal foi permitir que as empresas não pagassem o salário dos trabalhadores. Que as empresas pudessem desligar os trabalhadores e os trabalhadores não ter acesso ao salário. Esse atual governo, ele não queria que as pessoas recebessem o auxílio emergencial. E, diariamente, ele veio implementando, através de medidas provisórias, retirada de direitos, né? E retirada de direitos da maioria do povo pobre, do povo trabalhador, do povo das periferias. E todas essas medidas foram feitas por causa do desgaste que foi feito em cima dos movimentos sociais, em cima das instituições, em cima dos partidos, principalmente daqueles que defendem, né, o povo trabalhador, o povo pobre. Então, é importante a gente falar isso. E nós, enquanto representantes dos trabalhadores bancários, né, que é uma categoria organizada, quem olha de fora, muitas vezes no horário nobre da televisão, vê o comercial dos bancos e imagina que o trabalhador bancário é um trabalhador privilegiado, né, que está dentro de uma agência bancária, com ar-condicionado, com roupa social. Imagina que esse trabalhador é um trabalhador privilegiado. Mas a verdade não. Ele é um trabalhador igual a qualquer outro, que todo ano tem que lutar para manter os seus direitos. É uma categoria organizada, isso é verdade. É uma organização que vem de muitos e muitos anos. A categoria bancária, ela tem uma história de luta e de conquistas que passa o século passado. Foi a primeira categoria a lutar pela redução da jornada. É a primeira categoria a lutar para ter o direito de se aposentar, aposentadoria, ter lá a previdência. Então, foi uma categoria que veio construindo durante anos e anos, junto com outros trabalhadores, uma série de direitos. E nós, temos uma convenção coletiva nacional, então é a única categoria no Brasil que tem um acordo nacional entre bancários de bancos públicos e privados. Essa nossa convenção coletiva já tem 28 anos de história, de conquista, e a gente avança nas questões sociais, porque assim, a nossa discussão
não é apenas de reajuste de salário, de ter direito a vale-refeição, vale-alimentação. Não, nós vamos discutir as questões do trabalhador fora do local de trabalho. Então, a gente tem uma discussão da ampliação da licença maternidade. Então, as trabalhadoras bancárias têm o direito à licença maternidade de 180 dias. Os pais, a nossa reivindicação é que os pais bancários também tenham o mesmo período que a trabalhadora. Né? Então, se a licença maternidade é de 180 dias, a nossa reivindicação é que o trabalhador bancário, pai, também tenha 180 dias. Para ele ficar em casa fazendo nada? Não. Para ele justamente dividir junto com a mãe a responsabilidade do cuidado da criança, do nenê, né? Daquela criança que chegou ao mundo, né? Daquele ser que chegou ao mundo e que precisa ser dividida entre o homem e a mulher a responsabilidade na criação, que a gente diz de relações compartilhadas. Então, nós somos pioneiros nesse debate. Mas na nossa convenção coletiva, nós temos a licença paternidade de 20 dias. Né? Nós também fazemos uma discussão homoafetiva. Né? Homoafetiva. Por quê? Porque nós hoje temos, várias pessoas com outras opções sexuais, né? As relações não é mais homem e mulher apenas, né? A gente tem aí outro tipo de relação, né? E a gente conseguiu estabelecer na nossa convenção coletiva, né, direito para aquelas pessoas que têm relação homoafetiva. Então, por exemplo, plano de saúde. Então, se o companheiro tem um outro companheiro e ele tem uma relação com esse companheiro, ele pode inserir esse companheiro no plano de saúde. Né? Mesma coisa a companheira com outra companheira. Né? E uma questão que a gente conquistou agora mais recente foi a questão do combate à violência à mulher. Então, nós estabelecemos, junto com os bancos, né, um canal, né, de combate à violência à mulher. Então, a mulher que sofre violência doméstica em casa, bancária, trabalhadora, ela vai ter um canal onde ela vai poder relatar que está sofrendo violência, né? E o banco vai tomar medidas para que ela não seja coibida essa questão, para que ela tenha proteção. Né? Então, se precisar transferir ela de agência, vai transferir. Né? Se precisar ter acompanhamento médico, psicológico, vai ter, né? Acompanhamento jurídico. Enfim, tem toda uma série de medidas que nós estamos estabelecendo através desse canal para garantir que essa trabalhadora, né, possa continuar trabalhando. Se ela precisar ficar afastada, vai ficar afastada, enfim. Essa é uma série de medidas. Essa foi uma conquista recente, né? E que agora a gente vai estar... e com o acompanhamento do sindicato, que é mais importante, né? Porque nós vamos poder estar acompanhando. Né? Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante para nós, porque, assim, qual que é a nossa grande preocupação? Né? E, assim, a gente, no diálogo com o setor patronal, nós estamos tendo a garantia que essa trabalhadora não vai ter nenhum tipo de perseguição do banco, entendeu? Porque, muitas vezes, né, o banco quer se livrar do problema. Né? Então, nós estamos estabelecendo aí um compromisso, né, que não. Né, os bancos vão olhar isso daí com olhar para, de fato, né, a gente consiga aí evitar esse tipo de situação. Nossa, como é importante essa ação, como é importante esse olhar, essa visão, essa perspectiva de visão para a mulher que sofre violência, tendo em vista que, devido a essa pandemia, o número de casos de violência contra a mulher, ele vem crescido inumeramente, e tem casos que nem são relatados, muitas vezes não são relatados, não chega ao ouvido de autoridades, né? E quando a gente vê grandes empresas
apoiadas pelo sindicato, tomarem ações, o sindicato apoiado por grandes empresas, essa parceria em ações para proteger a nós, mulheres, é louvável a qualquer momento. Então, quando a gente... em tempos de guerra, em tempos de luta e batalha, a gente vê mulher sofrendo, a gente vê mulher apanhando, vê mulher morrendo. Vem órgãos e instituições e sindicatos e empresas e dão esse subsídio, é extremo. Nossa, é gratificante ao extremo. E eu, em nome das mulheres, louvo esta ação e fico muito, muito, muito feliz por isso. Muito obrigada. Em tempos de pandemia, né, como eu estava dizendo, em tempos de crise governamental, nessa batalha que está Brasília, eu costumo dizer que Brasília virou um circo, e virou mesmo, como surge, dentro desse contexto político histórico que nós estamos vivendo, em meio a uma pandemia brutal que tem assolado a nossa população, como surge a ideia de um sindicato cidadão? Primeiro, queria que o senhor explicasse, você explicasse como que é esse sindicato, o que é sindicato cidadão e como surgiu essa ideia. Eu achei fabulosa. Bom, aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo também. O movimento sindical ele começa a se organizar no início dos anos do século XX, lá, né, nos anos de 1900, 1930, começa a se organizar ali, né? E ali, naquele momento, qual era a grande questão colocada para os trabalhadores? Eram as condições de trabalho. Jornadas extenuantes, exploração do trabalho infantil, do trabalho da mulher, né, jornadas, enfim. E o movimento sindical ele começa a se organizar ali, os trabalhadores começam a se organizar ali. Só que depois a gente passa um período Getúlio, né, onde Getúlio cria aí a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, né, ele atrela os sindicatos ao Estado, né, então os sindicatos, para poder existir, precisa, né, ter uma carta sindical, precisa ter um registro no Ministério do Trabalho. Depois, nós passamos por um período onde o Brasil foi um período da ditadura militar, onde houve intervenção nos sindicatos, né? E nesse período, momento de hiperinflação, de inflação alta, né? De perseguição aos trabalhadores, ao movimento sindical, a lideranças, né? Muitas lideranças tendo que, né, sair do Brasil, mas vai passando os anos, e os trabalhadores começam novamente a se organizar. E se organizar em que sentido? De romper com a estrutura, até então, ali estabelecida, que é essa de estar atrelada ao Estado, né? E no final dos anos 70, início dos anos 80, nasce um novo sindicalismo. Ali nasce o Partido dos Trabalhadores, né, no início dos anos 80, nasce a Central Única dos Trabalhadores em 1983, né? E junto com essa questão do novo sindicalismo, os sindicatos também começam a atuar de nova forma, né, que é o sindicato dentro do local de trabalho, né, com organização no local de trabalho, um sindicato de dentro para fora, envolvendo os trabalhadores, com participação em grandes atos, em grandes assembleias, movimento de rua, grandes greves. Só que não bastava você discutir apenas melhores condições de trabalho, melhores condições de salário. O sindicato ele não pode existir apenas para discutir isso. E muitos trabalhadores, às vezes, não entendem também. O sindicato ele tem um papel muito maior, de pensar o trabalhador, porque o trabalhador ele é um cidadão. Ele mora no bairro, ele mora no município,
ele vive ali no convívio familiar e no convívio com seus vizinhos, com os amigos. Os seus filhos necessitam de escola, necessitam de saúde, né, do posto de saúde. A sua rua precisa ter asfalto, né, um acesso a um posto de saúde próximo, segurança, o transporte público. Então, quando a gente pensa o sindicato cidadão, nós estamos pensando discutir cidadania e discutir, levar para os trabalhadores melhoria desde o seu local de moradia. Né? Pensar, organizar o trabalhador ali no seu local de moradia para reivindicar. Reivindicar que precisa ter posto de saúde, precisa ter escola, precisa ter creche, né? Precisa ter transporte público, a própria moradia, né? Então, em anos passados, né, ali final dos anos 70, início dos anos 80, era comum você ver grandes mutirões para a construção de moradia. Né? Depois que se criou as cooperativas habitacionais, né? Depois veio aí o programa Minha Casa Minha Vida, mas hoje, se a gente for pensar, isso está retornando, né? As cooperativas habitacionais, as próprias questões da organização em mutirão. Então, o sindicato cidadão, ele tem esse olhar, que o trabalhador, assim, ele está no local de trabalho, mas antes disso, ele tem um local de moradia. E nesse local de moradia, ele precisa se organizar para poder ter melhorias no bairro. E o sindicato atua dessa forma. Então, nós fizemos aí várias, dá exemplo, rodas de conversa. Então, a gente vai para o bairro, né, numa associação, ou numa igreja, ou mesmo, né, numa praça, para discutir ali com os moradores temas relacionados à cidadania, relacionados ao direito enquanto cidadão. Então, o próprio Bolsa Família mesmo. Falar do direito, né, de como acessar esse benefício, esse programa social, né, a quem quem que pode ter acesso, né, o que ele traz de dignidade quando você coloca a criança na escola, né, por exemplo, ou falar do direito da mulher, né, dessa questão da violência, como a gente estava falando agora há pouco, porque nós fomos surpreendidos em algumas rodas de conversa, aonde as mulheres daquele determinado local, né, estavam tendo esse problema de sofrer de violência. E aí a gente poder orientar para poder participar de um curso de promotora legal, né, que leva, né, para a mulher, né, direito de saber da Lei Maria da Penha, né, da Delegacia da Mulher, enfim, né, acesso a esse direito. Então, o Sindicato Cidadão ele vem nesse sentido. Então, a gente atuou muito nessa questão da moradia, também, né, quando você tem pessoas que moram em áreas de manancial, preservar o meio ambiente, né, ali aquele local, as pessoas entender que aquele local você tem que ter a sustentabilidade do meio ambiente, né, então tratamento do esgoto. Então é uma série de temas que a gente acaba discutindo e levando para a comunidade e sempre envolvendo, né, os trabalhadores. Então é esse o papel do Sindicato Cidadão, né, se envolver nos conselhos públicos de saúde, da criança e do adolescente. Agora mesmo vai ter eleição no CONDEP, o sindicato está qualificado para participar da eleição do CONDEP, apesar que, né, a gente achou estranho aí, houve aí algumas movimentações estranhas tentando impugnar a nossa participação, né, mas a gente faz o debate do direito da criança e do adolescente, né, a gente faz o debate dos direitos humanos, a gente faz, todo ano, nós fazemos um encontro interreligioso, né, no final do ano, envolvendo todas as religiões, né,
enfim, para defender a paz, né? Como eu gostei, né? Como você está chamando aí, ciclo live do bem viver, né? Muito legal esse tema, né? Do bem viver. E é isso. Esse é o nosso papel enquanto representante dos trabalhadores, defender o direito enquanto trabalhador, mas pensar o trabalhador enquanto cidadão. Olha, que importante, né? Na fala do senhor, o que a gente observa plenamente a valorização do diálogo, do debate, da conversa, do tete a tete, do olho no olho. Assim, acho que qualquer círculo de pessoas, de qualquer grupo consegue ir adiante, consegue ir à frente, consegue abraçar mais, e trazendo esse diálogo para a comunidade, trazendo esse diálogo para o cidadão, como um todo, os bancários, o carteiro, o pedreiro, qualquer cidadão, a gente consegue empoderar. Empoderando a sociedade, a gente muda o país, não muda? Com certeza. E outra questão importante, né? Nós somos classe trabalhadora. Né? Então, assim, nós tem que deixar muito claro para as pessoas. No Brasil existe uma divisão, e a divisão é a divisão de classe. Então, tem a classe alta, os ricos, os poderosos, que estão defendendo os interesses deles, e existe a classe trabalhadora, que é trabalhador, é povo. Pode ser bancário, metalúrgico, químico, trabalhador do serviço público, professor, são trabalhadores. Então a gente tem que se tratar enquanto classe trabalhadora, né? E entender isso. Né? Estou bancário, né? Mas eu sou um trabalhador como outro qualquer. Como outro qualquer. Não existe diferença entre nós. Né? E nós estamos lutando para quê? Por um Brasil melhor, que tenha emprego decente, dignidade, direito à moradia, à saúde, à educação, né? Salário digno. E foi tudo o que está acontecendo ao contrário de 2015 para cá. Né? Falaram que iam fazer uma reforma para aumentar emprego, aumentou o desemprego. Falaram que ia fazer uma reforma para que as pessoas pudessem conseguir se aposentar, as pessoas não vão conseguir se aposentar, estão desmontando a previdência social. Congelaram investimento em saúde e educação. Nós estamos numa crise pandêmica, onde já morreu mais de 130 mil pessoas. Né? E as pessoas estão aí, os nossos filhos tendo que ficar em casa, porque não pode voltar para a escola. É um absurdo quem quer abrir escola. Porque o governo federal, estadual e municipal não agiu para combater esse vírus. Porque se tivesse agido, nós não teríamos esse número de mortes. Existem vários países que adotaram medidas restritivas, duras, e que a gente está vendo que não chegou no que chegou o Brasil. Né? Por falta de governo, falta de coordenação política a nível federal, estadual e municipal. Nenhum deles atuou em defesa do povo pobre e do povo trabalhador. E agora parece que liberou geral, justamente porque o povo pobre precisa comer, né? Precisa viver, e aí está nas ruas se contaminando, e aí a gente está vendo que a coisa está muito difícil, muito difícil. Então, assim, é esse o recado, assim, a gente cuidar da vida da gente, dos nossos familiares, das pessoas que a gente ama, defender políticas públicas, defender a nossa Constituição Federal, porque o que eles estão fazendo é desmontando a Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, que pensa um Brasil, um país de bem-estar social. Nós temos muita coisa para avançar. Só que o pouco que avançou, eles estão desmontando. Eles estão destruindo. Os poucos direitos que nós tínhamos garantidos, as poucas coisas que nós tínhamos garantidos para a nossa população, infelizmente, devido a um governo misógino, um governo hipócrita,
um governo egoísta, egocêntrico e totalmente desprovido de valores, a gente tem perdido. É engraçado quando eles falam que não vamos abrir escolas, né? Não podemos. Eu concordo, realmente ainda não é a hora de abrir escolas. O meu filho, por exemplo, se abrir, ele não vai esse ano. É uma opção minha, é uma decisão minha como mãe. Mas a gente anda nos grandes centros da cidade, principalmente cidade de Santo André, eu posso dizer com prioridade da cidade onde eu moro. Os grandes centros, a população está lá. O comércio, ele abriu, só que a população, pelo que eu vejo, grande, são grandes aglomerações, são grandes grupos que estão ali no centro, colocando em risco não só suas vidas, mas como as das demais, principalmente a classe trabalhadora que vai trabalhar e, querendo ou não, temos contato ou no transporte público, ou pegamos um carro de aplicativo que outra pessoa pegou anteriormente, às vezes não foi devidamente desinfectada. Tá aí, as escolas não podem abrir por falta de políticas públicas de qualidade. Santo André vive esse tempo de pandemia, como você disse muito bem, 130 mil pessoas no Brasil morreram por Covid-19. E onde estão os nossos governantes que não estão cuidando da nossa população? Falar de isolamento social, onde se a gente não for trabalhar, se nós não formos trabalhar, quem vai comer na nossa casa? A população tem que estar de comer. E a gente vê agora essa crise, onde um saco de arroz de 5 quilos custa em torno de R$30. Pobre vai comer arroz agora? Como é que pobre come arroz? Não come. Como é que o pobre fica uma batata, um ovo, se o óleo está a esse preço absurdo? Cadê as políticas públicas que o nosso país precisa? Cadê o olhar visionário que o governo não tem para conosco? É complicado dizer isso. E falando nisso, a mulher sempre à frente de lutas, de brigas e das classes, sofrendo ainda mais, porque com a criança em casa, como é que ela vai trabalhar? Quem cuida? As creches não podem abrir. Cadê o governo para ter um planejamento? Porque falar isolamento social é fácil, né? Agora, fazer um planejamento para dar subsídio para a população poder fazer esse isolamento social, mas justamente, porque falar para o rico fazer o isolamento social, mas não falar com a classe trabalhadora para fazer isolamento social, chega a ser irônico, né? Como é que eu falo para o trabalhador para trabalhar? Como é que ele vai comer? Como é que vai sobreviver a família? É uma ironia tão grande, é uma falta de planejamento. Eu não vou dizer que é falta de inteligência, porque eu me recuso a achar que é falta de inteligência. É falta de comprometimento com aqueles que colocaram esse pessoal no poder. É falta de comprometimento com o eleitor, com o trabalhador, com o pobre, com o periférico. É falta de comprometimento conosco. É isso, e assim, né? Você vem num momento muito importante que nós estamos, que é essa sua pré-candidatura, né? E as pessoas precisam entender isso. Você é daqui de Santo André, né? É uma defensora dos direitos humanos, né? É uma defensora, né, das classes menos favorecidas, né, da classe trabalhadora. Né? E eu tenho certeza que vai estar atuando nesse sentido, da melhoria de vida. Né? Nós passamos esse período, nós estamos nesse período de pandemia, onde o governo a todo tempo dificultou, o governo federal, ele dificultou que as pessoas tivessem acesso ao auxílio emergencial. Ele não queria e ele não quer que as pessoas recebam esse auxílio. Ele vem desmontando o Bolsa Família. Ele dificultou que o crédito chegasse às pequenas e microempresas. Nós estamos vendo aí várias pequenas empresas fechadas, sendo que era nesse momento que o governo tinha que atuar. Ele tinha que atuar, tinha que agir, entendeu? Injetar recurso, sabe?
porque o país tem condição. Em vez de ficar pagando dívida pública, remunerando o sistema financeiro, remunerando os bancos, tinha que enviar esses recursos para a população brasileira, para essas empresas, né, tendo acesso e garantindo a sobrevivência de vida das pessoas. E também investindo na ciência e na tecnologia, né, para que as empresas pudessem produzir aqui equipamentos de proteção, né, respiradores, pensar aqui no Brasil de produzir a vacina desse vírus maldito. Não, muito pelo contrário, nós estamos refém de outros países, né? Refém. E as pessoas se contaminando, morrendo, e passando fome agora, com os alimentos aumentando, por causa de especulação. Olha só, especulação pura, essa questão do aumento aí do arroz, dos materiais de construção, né, do feijão, enfim, de uma série de alimentos que a gente está vendo aí, que é justamente o alimento que as pessoas precisam. Né? Nós tivemos que fazer campanha de solidariedade, né? Nós arrecadamos aí cesta básica, levamos para várias famílias durante esse período. Quero agradecer aos bancários, né, que contribuíram com a nossa campanha. Né? Teve uma solidariedade muito grande da categoria bancária, aqui da nossa região, né? Doando cesta básica, doando alimentos, doando álcool gel, doando roupa. Então, nós tivemos aí uma solidariedade grande, né? E conseguimos distribuir para várias regiões do ABC, né? Essa arrecadação, né? Agora, a gente sabe que, né, as pessoas ainda necessitam, né, e a gente precisa continuar fazendo, né? Agora, o governo federal, infelizmente, ele diariamente tem dificultado com que as pessoas tenham dignidade, né? Dignidade, é isso. É impressionante, eu estava pensando nisso agora, acho que foi uma conexão de pensamentos. O governo vem tirando não só a dignidade do cidadão, ele vem tirando o direito do bem viver. O que a gente luta a favor, esse governo, ele luta contra, tirando o bem viver. Lutas foram travadas, guerras foram travadas, a gente batalhou tanto para esse país ir para frente. Aí, como você disse, a classe se junta. O brasileiro é um povo tão aberto a ajudar, ele é tão solícito. É em tempo de pandemia que a gente vê a grandiosidade e a generosidade do nosso povo. Aí a gente se une, você tá sem arroz? Calma aí, vem cá, eu tenho um pouquinho, e pega um grupo e fala assim, não, vem cá, me dá 1 quilo de arroz, eu dou 1 quilo de feijão, e a gente vai ajudar uma família que tá com dificuldade, porque esse tempo de pandemia veio e acabou com a população, tá? A gente vê grandes casos de depressão, de recessão psicológica, de regressão psicológica. A gente vê tantos jovens sofrendo, mas sempre vem a alegria e a bondade do povo brasileiro, e abraça, e cuida, e zela, e é uma categoria daqui, é uma categoria dali, é um sindicato daqui, é um grupo da igreja dali, é o centro de Umbanda que pega os mendigos para dar banho, e leva um álcool gel, e a gente tem visto, e o povo brasileiro sempre me surpreende. É incrível como eu ainda me surpreendo com a criatividade para ajudar o próximo. E os sindicatos bancários também vêm fazendo essas ações, e a gente só pode ser feliz por existir, né? Mas eu vou voltar um pouquinho, porque a gente está falando de mulher, eu queria falar agora com você um pouquinho sobre a mulher negra. No caso específico das mulheres, e também das mulheres negras, qual a situação de nós, mulheres, dentro da situação das trabalhadoras bancárias? Como é que está isso? Qual que é a sua visão, sua perspectiva de visão? Então, esse também, nós temos uma mesa de negociação com os bancos, que é a mesa da igualdade de oportunidades, né? Igualdade de oportunidades por quê? Hoje a categoria bancária é praticamente
em torno de 50% são mulheres. Né? Aqui na nossa região, as mulheres são maioria no ABC. Então, tem mais bancárias do que bancários. Então, tem mais mulheres do que homens. Mas, a nível nacional, está ali equilibrado, em torno de 48% mulheres, 52% homens. Bom, mas, quando você entra para dentro do banco, a realidade das mulheres não é igual à dos homens. Então, existe uma discriminação quando a gente pensa na remuneração, por exemplo. Elas recebem menos do que os homens. Quando você pensa em cargo de direção, em cargo de chefia, você não encontra nos bancos as mulheres nesses cargos. São minoria. É raro, raridade. Então, existe uma discriminação nesse sentido. E essa mesa de igualdade de oportunidades, do nosso censo da diversidade, que nós fizemos um censo da diversidade também, que aí não é só a questão da mulher, né? É a questão racial, da pessoa com deficiência, das pessoas LGBTQI+, né? Das mulheres, enfim, a questão da diversidade, mesmo da juventude, né? Porque tem banco que é muito retrógrado. Então, você imagina um jovem que gosta de usar o cabelo pintado, ou que gosta de usar um piercing, né? Gosta de... Enfim, né? Tem lá as suas características. Né? Então, respeito a essa característica. Então, essa mesa debate tudo isso. Né? Debate que homens e mulheres têm que ter a mesma remuneração, igualdade, né? De oportunidade, igualdade de oportunidade na carreira. Né? Então, você precisa crescer. E quando você vai para a questão racial, aumenta ainda mais a discriminação. Né? Então, por exemplo, você tem regiões como Salvador, na Bahia, que basicamente é uma cidade onde, né, a população negra predominante. A população preta, negra, né, é predominante. E você entra em banco lá e não encontra trabalhador preto. Os bancos, né, por causa desse movimento nosso, por causa da nossa organização, por causa de outras instituições que também atuaram nesse sentido, vem mudando um pouco isso, né? Vem tendo esse olhar, vem avançando. Mas esse avanço ele é muito pequeno, né? Então, a renda média da trabalhadora bancária é, em média, 21% menor do que a do trabalhador homem. Né? Você tem aí um preconceito muito grande, né? Dentro dos bancos. Né? E o censo da diversidade, ele tem tratado isso. E nessa mesa a gente tem avançado. Ainda não é como nós gostaríamos, né? Precisa avançar muito mais. Né? Então, a gente tem esse olhar de pensar, né, que, né, a mulher, assim, ir nos bancos. Então, nós temos aí a discussão do combate ao assédio moral e do assédio sexual, né? Porque tem muito disso no ambiente de trabalho, né? Pressão por metas, você acaba tendo aí o assédio moral, acaba gerando doença, né? Doenças de saúde mental. Né? Então, existe uma pressão muito grande pelo cumprimento de metas. Mesmo com essa pandemia, os bancos têm cobrado meta dos trabalhadores. Olha só, é um absurdo, né? Você está com uma parcela grande dos trabalhadores e das trabalhadoras em teletrabalho, né? A economia do país praticamente paralisada, mas os bancos continuam cobrando metas, né, de produtos, enfim, né, aquela cesta de produtos, né, e existe um assédio muito grande. Né? Então, a gente, através dessa mesa de igualdade de oportunidades, a gente discute isso, né, que a mulher ela é maioria na categoria, ela é mais qualificada do que o homem, a mulher é mais qualificada, entendeu? Ela tem mais tempo de estudo do que o homem, ela é mais qualificada, né? Então, ela precisa também estar, né, na igualdade na carreira com o trabalhador do sexo masculino e com a remuneração igual.
Então, essa é a nossa luta, né? Não pode ter discriminação na remuneração, mas ainda existe no nosso setor em torno aí de 20% da remuneração a menor da mulher. É isso. E a mulher negra ainda menor, né? Menor. A mulher negra Ainda ainda é menor. maior essa discriminação. Aí que você não encontra mesmo, né? Nos bancos, no, no, no chão de fábrica, você encontra. As pessoas podem falar assim, não, mas eu entro na agência, tem. Só que quando você começa a subir na escala dentro do banco, você não encontra, entendeu? Nós ainda somos a base da pirâmide dentro do Isso, é sistema isso. bancário. E a remuneração de um trabalhador homem e de uma trabalhadora mulher, aqui quando entra no piso, até igual, mas conforme vai crescendo na carreira, entendeu? O homem Vai, alavanca primeiro. vai aumentando a distância, né? Há alguma ação Então, e aí a gente tem, né? para essa mudança? Então, a gente tem tratado isso nessa mesa de igualdade de oportunidades, né? Através do censo, e a gente tem feito ações aí, né, para combater essa discriminação, né, cobrando a contratação de mais trabalhadoras, mulheres, né, e de você, dentro do plano de cargos de carreira, oportunizar esse crescimento. O importante é saber que é também importante saber que já há esse olhar, já há essa concepção de que nós somos base da pirâmide e que há ações para que nós subamos, nós, mulheres negras, subamos dentro dessa categoria. Na direção do sindicato, há mulheres? Há mulheres. Aqui a gente tem uma política de, no mínimo, 30%, no mínimo. Né? Na CUT já é paridade, já existe a paridade na Central Única. Né? Aqui no sindicato, a gente ainda não estabeleceu esse critério, né? Porque assim, a gente vem trabalhando isso, né? Mas assim, o patamar mínimo é de 30% de mulheres na direção, né? A gente tem mais que isso, tá? Mas esse é o patamar mínimo que a gente trabalha. Né? Bacana, E bacana. mulheres, assim, na executiva do sindicato, na diretoria plena, né? No conselho fiscal. Já tivemos na presidência do nosso sindicato mulher, né? Nosso sindicato tem essa... Né? Lá no Sindicato dos Bancários de São Paulo, já há 3 gestões, já está indo para a 4ª gestão que as mulheres estão comandando. Né? Tem outros sindicatos de bancários no Brasil que as mulheres estão na linha de frente. Então, a gente também tem esse olhar. Né? Porque, assim, é aquilo que eu falei, a maioria da categoria é mulher. E aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho de formação, né? E assim, é aquilo, né? Você tem que oportunizar para que as mulheres estejam nesse espaço, né? Como que você oportuniza? Dando condições. Então, a gente tem toda essa política, né? Para dar condições, porque né, é aquilo que a gente fala nas relações compartilhadas. Né? Então, quando você fala de relações compartilhadas, é que, assim, tanto o homem como a mulher tem que dividir ali, né, as tarefas. Né? Então, não pode sobrecarregar só um, só o outro, né? Ou um ou outro. A mulher faz, o homem não faz. O homem faz... Não, relações compartilhadas. Então, quando a gente fala do cuidado, né, ali do recém-nascido, né, do cuidado da casa, enfim, é isso que a gente está dizendo quando a gente pensa em relações compartilhadas. E quando você pensa em ter, né, na direção do sindicato, a composição também com mulheres, você precisa oportunizar, dar possibilidades, né, para que elas possam estar vindo, né, estar participando, ocupando o espaço. E elas, com o poder delas, também vão ocupar o espaço, entendeu? Porque também não é assim, né? Elas também têm que chegar,
né, e mostrar que estão afim, entendeu? Tem que ter a oportunização, mas elas também, né, têm que mostrar que estão afim. E as mulheres bancárias têm feito isso. É isso aí. Agora, chegou uma pergunta aqui para mim e eu Legal. vou repassá-la a você. O sindicato também investe em educação e cultura? Quais são as formas que o sindicato investe, né, em educação e cultura? Lembrando que educação é a base para uma sociedade qualificada e uma sociedade avante. Lembrando que educação é a prioridade para o país se erguer. É a base da nossa cultura, é o que o Brasil precisa, mas educação. Como o sindicato está agindo? Quais são as ações que os sindicatos bancários têm em relação à cultura e educação? Bom, vamos lá. Aliás, às vezes a gente até foca numa questão e esquece outra. Mas, por exemplo, nós temos um centro de formação bancária. É de qualificação profissional para o trabalhador bancário, para os seus dependentes. A gente também abre para outras categorias, né? Então, esse centro de formação tem cursos profissionalizantes, de certificação bancária, para oportunizar aí o trabalhador melhorar seu currículo, né? Além disso, quando a gente volta lá no Sindicato Cidadão, né, nós também já fizemos muito levar para os bairros a oportunidade dos moradores ali da comunidade, né, poder estar acessando aí cursos profissionalizantes, cursos de agora, redes sociais, mais um tempo atrás de computação, de manutenção de micro, mesmo de matemática financeira, enfim, levar para a comunidade também. A gente teve aí cursos profissionalizantes através de algumas ONGs que a gente teve parcerias, né? Então o sindicato também levou de manicure, cabeleireira, enfim, vários cursos profissionalizantes, né? Então a gente também tem esse olhar. Nós temos esse centro de formação. Na área cultural, a gente tem feito aí lives culturais, a gente vira e mexe, reúne alguns artistas da região. Por exemplo, a gente tem uma parceria muito legal com a Arca, que é uma associação de artistas de teatro, né, que é lá de Ribeirão Pires, né, onde a gente faz várias ações teatrais. Então, nós temos várias ações, tanto na área da educação como na área de cultura, né? Musical, teatral, enfim, a gente faz parcerias com várias entidades. Agora mesmo, esse final de semana vai ter aí uma ação do Cine B, que é o Cine Bancários Solar, que vai estar acontecendo, não aqui na nossa região, vai ser uma região de São Paulo, né, que leva o cinema para as comunidades, cinema nacional, né, filme nacional de qualidade, né, para as comunidades. Agora, com essa história da pandemia, está sendo nos carros, né, então é o tipo drive-in, né? Então, nós estamos levando, por exemplo, vai ter aí esse final de semana um show, um cinema nacional do Tim Maia, e tem um outro que eu até preciso pegar aqui de cabeça, agora eu não vou lembrar, até para falar, mas eu posso falar. Mas a gente faz várias ações culturais, né, com parcerias com várias entidades, ações nossas, né? Nós estamos fazendo aí toda sexta-feira uma live musical em homenagem ao Dia dos Bancários. Sexta-feira agora vai ter novamente na nossa página. Nesse momento a gente não está podendo fazer aglomeração, então está sendo tudo virtual, né? Mas estamos fazendo sim. Temos várias parcerias. Bacana, bacana. Olha, gente, como é importante o conhecimento, né? O debate, a conversa, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma live pelo Direito ao Bem Viver.
Queria aqui agradecer muito ao Belmiro Moreira, parceiro, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo e nos enriquecer com esse diálogo. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Jennifer. Quero aqui que você tenha essa caminhada de sucesso, né? Dialogando com as pessoas, né? Mostrando o quanto é importante esse momento, porque na cidade, no município, no bairro que a gente mora, e as pessoas precisam valorizar aqueles e aquelas que estão próximas da gente e que defendem política de inclusão, né, política de participativa. Né? Então, eu quero desejar para você sucesso, né, que você tenha aí uma campanha, essa pré-campanha, uma campanha vitoriosa, né, e conte com a gente no que for possível, que a gente possa poder estar te ajudando, né, enquanto militante, né, enquanto trabalhador, nós vamos poder aí estar te ajudando, tá bom? Então, conte com a gente aí, né, não só nessa caminhada, mas se quiser fazer depois aí uma roda de conversa no bairro, né, falar aí de algum, né, com a juventude, com as mulheres, enfim, né, direito dos trabalhadores, estamos à disposição. Obrigada. Também a nossa pré-campanha se coloca à disposição. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui, mas é fantástico tê-lo conosco. Muito obrigada mesmo. Um grande abraço aí a todas da Negracim, né, que eu sei que você faz parte também. Né, e um abraço aí a Sandra, que fez contato comigo, a Rosana, a todas vocês, viu? Obrigada, obrigada. Vamos juntos.